Lidar com pessoas narcisistas não é nada fácil. Para ninguém, nem para nós psicólogos. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre esse tipo de pessoa, a pessoa narcisista. Quero falar com você, primeiro que a gente tem que fazer é definir o que é uma pessoa narcisista. Depois eu vou falar sobre as principais características de uma pessoa narcisista. E ao final eu quero abordar uma questão com você que geralmente a gente não para pensar, mas que vai fazer toda a diferença e a gente deveria parar para pensar nesse aspecto desse tema, que geralmente nós desprezamos. Então fique comigo que hoje nós vamos tratar do tema pessoa narcisista. Mas vamos lá, primeiramente vamos entender de onde vem esse termo narcisismo. Na verdade, narcisismo é um termo que advém do mito, da mitologia grega, o mito de Narciso. Que a história, resumidamente, mais ou menos é assim. Narciso era um jovem muito bonito, muito lindão, como diz, e todo mundo que olhava para ele ficava encantado com tamanha beleza que ele tinha. Mas Narciso, ele desprezava o amor, desprezava o afeto das pessoas. Como diria na linguagem de hoje, ele se achava, talvez por ser bonito. Aí um belo dia, Narciso está caminhando pela floresta e ele encontra um lago de água límpida, ou seja, de água limpa, e ele olha nessa água e ele vê seu rosto refletido nessa água. E ele se encanta, ele mesmo se encanta pela própria beleza que ele tinha. Né? Então ele fica ali naquele lago contemplando, ele fica ali contemplando o resto da vida dele, a beleza que ele tinha. E aconteceu o quê? Que ele morreu, que ele não saiu dali, né? Ficou preso ao encantamento da sua própria beleza e morreu, porque não saiu dali mais para fazer outras coisas, para se alimentar, enfim. Então daí que advém essa questão desse termo narcisismo. Então, narcisismo trazendo, né, correlacionando aí com o mito de Narciso, né, é aquela pessoa que tem assim um amor próprio exagerado, né, uma grandiosidade excessiva. Ele está sempre buscando, né, se destacar, ser o centro das atenções. O narcisista ele busca assim constantemente a admiração, o reconhecimento, né, das pessoas em relação a si. Porém, por ser autocentrado, né, muito focado em si, tem muita dificuldade de reconhecer o sentimento, as necessidades dos outros. Ele pensa muito nele, focado sempre, a figura central vai ser sempre ele. Por isso que é uma pessoa, como eu disse, é bem difícil de lidar, aquela pessoa mais egoísta, né? Que ela pensa nela, não reconhece o sentimento, as suas necessidades. Então aí é que entra a dificuldade de lidar com pessoas que têm esse tipo de personalidade narcisista. E sobre as características assim, mais importantes assim, da pessoa narcisista, para que você conheça, uma delas tem uma autoimportância excessiva, né? Ele busca sempre reconhecimento, ele se acha importante, ele se acha um ser especial e ele busca uma validação, né, dessa forma que ele acha de si, que ele se auto-reconhece. Então ele está sempre buscando essa validação dos outros para aquilo que ele entende que ele é um ser especial e acha que ele tem que ser tratado dessa forma única, de uma forma especial. Quem lida com ele, no momento que para de dar digamos, essa manutenção, né, nesse inflar o ego dela, ela vai buscar isso em outra pessoa, porque está constantemente buscando essa validação. Por se achar um ser único, um ser especial, ele se acha, né, que tem que ser tratado de forma especial, de forma diferente, né, dos outros. Se você não faz isso, ele vai buscar isso em outra pessoa que dê manutenção desse desejo, do que ele espera do outro. Né? Lembra que ele não reconhece os sentimentos, as necessidades do outro, né? Reconhece de si. O dia que ele não perceber que você não dá manutenção naquilo que ele imagina que tem que ser, que você não trata ele mais como um ser único, um ser especial, ele vai fugir de você e vai buscar isso em outras pessoas assim constantemente. Outra característica da pessoa narcisista é a falta de empatia, né? Lembra que a gente falou que a pessoa é focada nela, a pessoa muito focada nela, ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque empatia nada mais é do que eu me colocar no lugar do outro, tentar entender o sentimento do outro, né? O que o outro está pensando, está sentindo, qual a necessidade do outro, se eu estivesse no lugar dele, como seria. E o narcisista ele tem dificuldade de sair de si, se colocar, né,
no lugar do outro. Então, assim, ele vai estar sempre focado para buscar o que é dele. Então, ele não vai ter assim muito, ele nunca vai se colocar muito no seu lugar, não. Então, se você lida, convive com uma pessoa assim, não espere muito isso de uma pessoa que tem esses traços narcisistas. Ele não vai se colocar no seu lugar, muito provavelmente não. E outra característica é a manipulação e exploração. A pessoa narcisista, ele tende a usar a situação, usar as pessoas em benefício próprio. E geralmente sem demonstrar arrependimento, sem demonstrar remorso, né? Ele vai buscar aquilo que lhe interessa e não está muito preocupado com assim, os estragos, as consequências que ele vai deixar na vida do outro, não. Lembra? Ele não se coloca no lugar do outro, então ele não faz muito esse movimento. Então ele tende a fazer isso, ser essa pessoa que é mais dominadora, mais exploradora, né? Não está muito preocupado com as consequências dos seus atos, não. Então fique atento a isso, se você lida com uma pessoa que tem essa característica, dá uma observada, dá uma analisada aí, se não tem no conjunto, claro, com outras informações que a gente traz aqui, outras características, se você não está, de repente, lidando com uma pessoa narcisista, né? Isso a gente não fala só lidando no sentido de ser casado, de namorar, não. É na relação com alguém da família, alguém do trabalho, alguém, né, da amizade, porque todo lugar tem pessoas narcisistas que talvez você lide, então preste atenção a mais essa característica, né, que é a exploração, né, a pessoa fazer as coisas, tirar em benefício próprio, sem se preocupar com o estrago que de repente ele vai fazer na sua vida ou na vida das outras pessoas. E ter relações superficiais com as pessoas é outra característica da pessoa narcisista. Lembra que nós estamos falando de uma pessoa que ela é focada em si e seus interesses. Então ela tem uma dificuldade muito grande, que ela tende a ter essa dificuldade de estabelecer vínculos afetivos mais profundos, mais duradouros com as pessoas. Então, às vezes, o narcisista é muito comum, que é aquela pessoa que vai de um relacionamento para o outro, namora um ou casa com um, vai com outro, porque lembra que a gente falou que ele precisa de ter uma manutenção desse eu tão especial que ele é, e aí às vezes ninguém dá conta de fazer essa manutenção o tempo todo, não é verdade? Aí ele vai pulando de relação em relação, acaba não tendo um vínculo, né, afetivo mais profundo, mais duradouro com as pessoas. Então, fique ligado a essa dica também. E a última característica que nós vamos falar sobre a pessoa narcisista é uma sensibilidade, uma fragilidade mascarada. Por trás desse aspecto de autoconfiança, na verdade, o narcisista geralmente ele esconde ali uma fragilidade, né, uma insegurança às vezes profunda. Dado a isso, ele não reage muito bem a críticas, né? Ele pode reagir à crítica, né, com desprezo, com raiva e até mesmo com vingança. Por quê? Porque quando você critica uma pessoa narcisista, você mexeu nessa fragilidade que ele tem mascarada, né, de autossuficiência. Então você criticar ele, você está ferindo, você está afetando essa pessoa, esse ser tão especial, né, que ele acha que ele é. Então ele não reage muito bem, não. Então fique atento se você também não está lidando com uma pessoa que tem essas características. E finalizando o vídeo, lembro que lá no começo eu falei para você que ia tocar no assunto que geralmente a gente despreza, a gente não se atenta tanto. Falamos aqui sobre características, né, de pessoas narcisistas, ou seja, como a gente acaba identificando, né, a pessoa narcisista por meio, né, através dessas características, 5 características que eu trouxe para você. Mas a questão que eu quero chamar a atenção uma coisa é você identificar a pessoa com essas características, mas e já pensou se a pessoa narcisista formos nós, né? Já pensou? Porque quando você lida com a pessoa, identifica a pessoa, meu amigo, minha amiga, meu familiar, ou meu esposo, minha esposa, tem esses traços. Você, né, talvez se afasta, se for o caso, ou tenta uma forma de lidar. É mais fácil. Agora, se a gente for a pessoa narcisista, porque a pessoa narcisista vai trazer dificuldade nas relações interpessoais, não tenha dúvida disso, né? Até se você analisar todo o contexto que a gente falou nesse vídeo, você vai entender que isso vai gerar dificuldade. E se formos nós a pessoa narcisista, nós com característica, né, de personalidade narcisista, então fica um pouco mais difícil, né? Aí é como dizia uma professora minha da faculdade, é terapia, é autoconhecimento. É por isso que eu bato nessa tecla aqui no canal do autoconhecimento, para
melhoria das relações interpessoais. Então pense nisso, não veja só de analisar os outros, né, verificar se os outros têm característica, né, de narcisismo, mas faça uma autoanálise de você também, se você não tem. E isso é importante e fará toda a diferença. Obrigado por ficar comigo até agora. Compartilhe esse vídeo que pode ajudar outra pessoa também, tá? Agradeço você ter participado, né? Comente aí o que você achou, se você lida com uma pessoa, né, com característica narcisista, como você lida com isso. E no próximo vídeo, aliás, eu vou falar sobre a estratégia para você lidar com pessoas com características narcisistas, porque uma coisa é reconhecer, nós já aprendemos aqui nesse vídeo. Outra coisa é você aprender estratégia de como você lidar melhor com pessoas assim, porque nem sempre você vai se afastar da pessoa. Se você é casado com a pessoa que você identificou que é assim, você não vai largar só por causa disso, possivelmente. Então, é bom que a gente aprenda a lidar com isso. Então, já fica convidado a se inscrever no canal e já ser notificado quando sair o próximo vídeo, a semana que vem, que eu vou estar falando, dando algumas estratégias para você de como lidar com pessoa narcisista. Acredito que vai lhe ajudar muito. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.